Vamos lá, pessoal, agora aprendendo como calcular a área, tá? Vamos trabalhar sobre a área. O que é a área? A área é a medida de uma superfície. Em algumas situações do nosso dia a dia, necessitamos calcular a área de algumas superfícies. Observem esse desenho aqui que nós vamos falar sobre ele. Seu José é um pedreiro. Ele construiu um muro em sua casa. Seu José resolveu pintar o muro, mas primeiro precisa saber qual é a área do muro, para depois pintá-lo. Veja os lados, as medidas, veja ao lado as medidas do muro. Então, comprimento do muro, né, é de 12 metros e a altura, a largura é de 8 centímetros, tá? Então, olhem aqui. Qual é a área desse muro? Para calcular a área deste muro, vamos multiplicar seu comprimento por sua largura, ou seja, vai fazer 12, né, do comprimento aqui, ó, vezes multiplicar, né, pela largura, né, pela largura, que é 8. Olha aqui o exemplo. Comprimento vezes largura. 12 metros vezes 8 metros. Quanto que deu? Deu 96 metros. E a área do muro é de o quê? 96 metros quadrados. Bom, essa é a área de comprimento desse muro. Vamos resolver uma atividade, então, de área de comprimento? Atividade 3. João trocou o piso de sua garagem por um piso antiaderente. O novo piso da garagem está representado em cinza, aqui na malha quadriculada abaixo, tá? Aqui nessa malha, e o piso está representado de cinza. Cada quadrado dessa malha é 1 metro quadrado da área, tá ok? Então, aqui tem 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, né? Aqui é o que mesmo? O que? O comprimento. Então, tem 5 de comprimento e quantos de largura? 2 metros quadrados de largura. O que nós vamos ter que fazer? Qual foi a quantidade mínima de piso antiaderente utilizado por João nesta imagem? É muito fácil, pessoal. Nós vamos multiplicar, né, o comprimento pela largura, né? 5, né? 5 metros vezes 2 metros, que vai dar quanto? 5 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 18 metros quadrados? Vai dar 14 metros quadrados? Vai dar 10 metros quadrados? Ou vai dar 7 metros quadrados? Calculem aí, pessoal. Agora, vamos falar sobre medindo a temperatura, tá? Também no componente curricular de matemática. Podemos definir a temperatura como a simples movimentação dos átomos existente em nosso corpo, o que estão sempre em constante vibração. Ação que é conhecida como agitação molecular, ou seja, quanto maior a movimentação, maior será a temperatura e quanto menor essa agitação, menor será a temperatura, tá? Estamos falando sobre temperatura agora. O instrumento usual para monitorar variações da temperatura do ar ou da temperatura do corpo é o termômetro, né? Muito utilizado. A temperatura do ar é o que nos faz sentir mais ou menos calor durante o dia. De manhã, pessoal, tem-se uma temperatura mais baixa, que vai aumentando ao longo do dia, não está mais baixa? Ao anoitecer, a temperatura volta a cair. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de grandeza, a de temperatura.
Veja alguma delas. Olha lá. Será que ele está com febre? Né? Está quietinho aqui. Qual é a previsão para a medida de temperatura de hoje? Né? Aqui, eles estão olhando, né? Ele aqui para aferir, aqui eles estão olhando para o sol, né? A medida de temperatura, e aqui eles estão observando, o homem aqui está colocando a torta para assar. A torta deve ser assada a que medida de temperatura, né? Então, são perguntas frequentes. Quando será que ele está com febre? Se ele está moadinho, quietinho ou muito quente, ele está febril, né? Tem que medir, tem que aferir com o termômetro. E aqui eles estão perguntando, qual é a previsão da medida de temperatura de hoje? Do tempo, né? A temperatura do tempo. Aqui é a medida do menino, aqui é a medida do tempo. E aqui, qual é a medida? Essa medida é utilizada na onde, né? Na cozinha ali para medida de temperatura do alimento, né? Para o cozimento do alimento, tá? A torta deve ser aquecida a que medida de temperatura, né? No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius, tá? Esse, então, nós utilizamos 37 graus Celsius, a pessoa está com febre, né? Consideramos que uma pessoa está com febre quando a medida de temperatura dela é maior que 37, tá bom? Maior que 37. Você pegou o termômetro, colocou aqui, né? E aí, né? Aferiu essa temperatura. Passou de 37,5, passou de 37, já é febre, tá, pessoal? Então, falamos aqui sobre medindo a temperatura. Atividade. Responda as questões referente à medida de temperatura. Vamos lá. No geral, as medidas de temperaturas são mais altas no verão ou no inverno? Respondam, pessoal. No geral, as medidas de temperaturas são mais altas no verão e no inverno. E aí? B. Essa tá bem facinha. Qual instrumento usamos para medir a temperatura? Qual é o instrumento que nós utilizamos aqui no Brasil? Né? Escrevam aí, tá ok?